Olá, eu sou Gabi de Saboia. O Rio de Janeiro é a primeira cidade do mundo a ganhar da Unesco o título de Patrimônio Mundial da Humanidade como paisagem cultural urbana. A cidade ganha privilégios e deveres. Esse é o assunto desse programa. Ao meu lado está o jornalista Luiz Lobo. Olá, Gabi. Vão participar deste programa a superintendente do Instituto Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Rio, Cristina Lodi, e o pesquisador Eric Omena, do Observatório das Metrópoles. Eric é mestre em planejamento urbano pela UFRJ. Cristina, o que levou à escolha de determinadas paisagens culturais do Rio para serem apresentadas na candidatura à Unesco? Então, esse foi um trabalho de há bastante tempo, essa pesquisa que foi feita, e também resultado de um trabalho de uma equipe multidisciplinar, porque as paisagens, elas são fruto de vários olhares, né? Então, você não pode ter só o olhar do arquiteto, mas tem que ter o olhar do antropólogo, do historiador, do geógrafo, né? Se tratando do Rio de Janeiro, as paisagens culturais, elas são muito complexas, né? E as que foram escolhidas foi que se definiu as áreas e os elementos estruturadores, né, que detêm em si os valores universais ligados ao patrimônio. Então, essa pesquisa foi feita e dentre, né, a cidade do Rio de Janeiro, dentre aqueles locais onde a gente encontra o valor, né, ou da memória ou da paisagem em termos, né, das classificações também que a Unesco nos define nas candidaturas a patrimônio mundial, né? O Parque Nacional da Tijuca, a entrada da Baía de Guanabara, o Pão de Açúcar, os fortes históricos e as bordas da água desenhadas são, nesta categoria de paisagem cultural, os nossos elementos que melhores representam, né, a nossa cultura, a nossa forma, né, de lidar com a natureza, né, na cidade do Rio de Janeiro perante o mundo. Num determinado momento, o ex-prefeito quis incluir outras paisagens na proposta e foi aconselhado a não fazê-lo porque era responsabilidade demais. Qual é a responsabilidade do Rio na manutenção desses sites? Eu desconheço esse pedido, né, porque, na verdade, o olhar nacional, ele é um olhar para o conceito de paisagem que a gente usa, paisagens culturais, ele é bastante mais amplo, porque a gente está lidando com valores nacionais, né? O que fez com que a gente focasse a proposta nesses elementos e tivesse esse sítio, né, que inclui esses elementos estruturadores que eu falei, foi realmente o valor para o mundo, né? E aqueles elementos que pudessem, dentro de uma narrativa, dentro de uma história de desenvolvimento da cidade, da apropriação da natureza por essa população e da forma como essa própria cidade, esse próprio relevo e natureza transformou, né, a vida aqui, foi que fez com que a gente a caracterizasse e incluísse na candidatura. Na verdade, os compromissos que nós temos são os compromissos com a preservação, né? Por isso, tão importante na cidade. Por que essa candidatura é tão importante? Bom, primeiro que é a primeira paisagem cultural urbana declarada no mundo na lista e inserida na lista do Patrimônio Mundial. Então, é uma responsabilidade grande nossa de gerir, né, bem essa paisagem e preservá-la, né? Os compromissos com a preservação são muitos e nós temos que estabelecer todo um cronograma de obras de conservação e de formas de gestão novas, né, integradas com os vários níveis de governo para que a gente consiga manter essa paisagem preservada. E, Eric, quais são as consequências que esse título traz para a cidade? Eu acho importante chamar a atenção para um outro aspecto, né? A questão da proteção que vem com esse reconhecimento por parte da Unesco é muito importante, como a Maria Cristina falou, no sentido de
ter obras e ter todo um tratamento próprio para esse patrimônio. Mas existe uma outra face desse ato da Unesco, que é a seguinte: a gente tem a agregação de valor a uma imagem da cidade, no caso a cidade do Rio de Janeiro, né? O planejamento urbano que nós temos visto como hegemônico ao longo das últimas décadas, né, principalmente após aí o período da ditadura, né, não só no Rio, mas em grandes metrópoles do Brasil, é exatamente o planejamento urbano que cada vez mais prioriza a construção de uma cidade a ser vendida, de uma cidade a ser colocada no mercado internacional, né, onde você tem cada vez mais a priorização de certas áreas da cidade em detrimento de outras. E, nesse sentido, esse tipo de planejamento urbano, que nós chamamos de empreendedorismo urbano, né, ele tem aumentado a diferença entre duas cidades dentro de uma cidade só, a famosa cidade partida, né? Portanto, esse ato de tombamento dessas paisagens do Rio também reforça esse tipo de planejamento urbano que prioriza a colocação da cidade nesse mercado internacional turístico, mercado internacional de atração de capitais, né? Portanto, temos uma outra face que também não pode ser esquecida e que vem de encontro com tudo que já vem sendo feito no Rio de Janeiro, principalmente da década de 90 até a atualidade com os mega-eventos. E esse título traz um novo olhar sobre o que é patrimônio. Como esse título pode afetar outras áreas da cidade que não as áreas eleitas? Primeiro eu gostaria de comentar sobre o foco, né, do planejamento urbano. O que essa candidatura traz, Érica, eu acho que é um novo olhar sobre o planejamento. Na verdade, o que nós estamos dizendo é que, quando se tratam de paisagens, a gente diz que a gente tem que ter, né, como foco do planejamento a visão territorial. A gente deixa de olhar o objeto, né, a ser preservado para olhar a paisagem a ser preservada. E dentro disso, né, dessa paisagem, a gente inclui também o morador, o usuário, quem está, de fato, transformando, usufruindo e sendo parte dessa paisagem, né? Então, eu acho que, apesar de eu concordar com você, de ver que o planejamento das cidades dentro, né, do sistema que a gente tem, ele é realmente focado na valorização, no ativo, né? No caso das paisagens culturais, eu acho que ele traz uma reflexão, pelo menos, né? Uma reflexão de pensar que hoje, na cidade do Rio de Janeiro, a gente já não pode mais olhar para o seu território sem pensar nesses elementos que foram valorados e que tem a ver com a cultura desse cidadão que aqui vive, que mora e que construiu essa paisagem, essa relação homem-natureza, né? Então, esse é um dado novo e que eu acho que vai balançar um pouco esse olhar mercantilista sobre a cidade, né? Um dos sítios a ser preservado é a Floresta da Tijuca. Uhum. Como é que nós devemos tratar as árvores estrangeiras que invadiram a floresta, como os jaqueiras, por exemplo? Olha, a Floresta da Tijuca, ela entrou, né, no sítio exatamente porque ela foi um exemplo muito cedo, né, de uma tentativa de preservação ambiental, né, e que trouxe no século XIX uma outra visão para essa cidade tropical, né? Em vez da gente ser uma cidade como as outras, em que os topos, como Belo Horizonte, em que você sobe e desce montanhas, e você tem, né, toda a urbanização, né, envolvendo, né, todos os seus elementos naturais, na cidade do Rio de Janeiro, desde o século XIX, por uma decisão do governo imperial, nós reflorestamos o topo da nossa cidade, né? Depois disso, essa floresta ela vem sendo tratada como um elemento importante na cidade e não só ela, mas as outras áreas naturais têm sido, apesar de todo o planejamento,
né, ligado ao desenvolvimento do capital, à questão da negociação de terras, a gente tem se preocupado em não edificar acima, por exemplo, da cota 100. Essa legislação é muito antiga e isso permanece na nossa cidade. Porque, no fundo, eu acho que o que a gente estava dizendo com essa candidatura era isso, que, no fundo, esta cidade tem um ativo diferente desses outros a serem vendidos, que é o ativo da sua própria natureza e a nossa relação com ela. Como é que a cidade pode pensar essa urbanização para ela não ser apenas uma urbanização turística, visando tanto o título como os mega eventos que estão para vir? Olha, primeiro de tudo, é essencial que nós possamos incluir a população local dentro desse planejamento. Então, é fundamental que novas formas de interlocução dos governantes com a sociedade sejam criadas, né? No caso dos mega-eventos, nós temos percebido um caminho contrário a esse, porque ao longo dessa preparação, que não vem desde agora, na verdade vem desde os Jogos Pan-Americanos, temos uma série de atos bastante autoritários por parte do poder público. Então, para falar de um deles, a nova onda de remoções de comunidades que estão sendo constantemente ameaçadas e, em alguns casos, são efetivadas realmente essas remoções, né? Em função e com justificativa, tendo como justificativa os mega-eventos, né? Então, portanto, para que nós possamos construir uma cidade mais igual, mais justa, é prioritário e fundamental que incluamos essas pessoas nesse planejamento, que possamos consultá-las efetivamente, não apenas como uma forma de legitimar os projetos, mas chamando elas para participar dessas decisões, entender o que elas pensam do que está sendo planejado para a cidade, o que está acontecendo com elas, principalmente, né? Há outros casos. Para falar um pouco de patrimônio, tem um exemplo que é o mais marcante, na minha opinião, no Rio de Janeiro, que é o que se refere ao Maracanã, né? O Maracanã é um patrimônio tombado, né? E eu acho que a Maria Cristina pode falar melhor desse tombamento, mas temos visto um certo desrespeito a esse patrimônio, né? Antes de mais nada, o Maracanã ele é um patrimônio cultural, né? Eu vejo muito o Maracanã né? Um patrimônio cultural, porque o que está sendo feito agora, na verdade, é a destruição de um patrimônio e a construção de uma outra coisa, mantendo-se alguns elementos ali da fachada. Portanto, um patrimônio como esse precisaria de um cuidado todo especial, que evidentemente o tombamento é importante, né? Mas nós temos visto que, nesse caso, né, ele não foi suficiente para frear a vontade de certos grupos empresariais em fazer lucro a partir desses projetos de mega-eventos e dessas novas construções. Só um dado que eu queria dar, que é o seguinte: o Maracanã, em 13 anos, passou por 3 reformas, gastando quase 2 bilhões de reais dos cofres públicos. Isso é muito grave, porque não é só a destruição de patrimônio, mas é também a destruição das finanças públicas, de certa forma, né? E ele falou do caso do Maracanã, mas como é que fica essa política de restauração e preservação e até manutenção dos bens já tombados? Olha, eu acho que a gente tem que refletir bastante sobre a importância dos jogos, a importância desses grandes eventos para as cidades, né? Eu não vou entrar nessa seara, porque realmente a minha área é uma área de cuidar do patrimônio, mas nós temos que refletir que se esses grandes eventos vêm e se eles são importantes para a cidade, se a sociedade acha que isso é importante, a gente tem que assumir também as definições que vêm junto com isso, os riscos e os danos, né? Isso é uma coisa para se refletir. Eu tenho, às vezes, algumas dúvidas, né? Se o volume de recursos investidos nesses grandes eventos se justificam. Não estou dizendo daqui, do Rio de Janeiro, estou falando dos grandes metrópoles. Hoje é uma reflexão mundial, né? Cada vez mais a gente tem que trabalhar com as questões da sustentabilidade, né? Em relação ao Maracanã, o que se avaliou na época é de que o Maracanã, sim, era um símbolo nacional
e deveriam se respeitar os seus elementos de tombamento. Mas verificou-se também que a questão da coisa em si, né, do suporte físico, talvez pudesse sofrer atualizações para que ele continuasse vivo. A gente tem constantemente essas discussões no patrimônio, porque o que a gente está vendo também, como no caso de Vassouras, que é um patrimônio que vem não sendo conservado, vazio e caindo em ruínas, né? Então, essa tensão entre até onde a gente permite, né, a atualização, a reforma, é que foi uma discussão difícil dentro do IPHAN em relação ao Maracanã e chegou-se à conclusão de que não havia sentido se ter, né, a Copa do Mundo, que é o evento maior do mundo, né, exatamente para celebrar o futebol, fora de onde se considera o elemento icônico maior do Brasil, né? E aí a questão é até que ponto você conseguiria usar o Maracanã ou não do jeito que ele está. Foi uma questão bastante técnica, foi um debate muito acalorado, muito técnico, que se chegou a algumas conclusões e que o IPHAN, então, autorizou algumas situações e outras não. Quer dizer, o projeto era um projeto menor, as condições do Maracanã, exatamente, porque não havia conservação, porque só se pensa, né, na maquiagem, parará, ele veio se deteriorando. Quando, então, um grande evento se instala, se vê que as suas estruturas não suportariam a atualização sem o transformar da maneira como está sendo transformado. Agora, se vocês me perguntarem se o Maracanã vai deixar de ser o ícone nacional no futebol, eu vou dizer para vocês, não vai. Não vai. Porque eu acho que o futebol e o que é a coisa a se preservar é o futebol, né? O palco físico, né, o seu elemento físico é importante, porque senão não existiriam esses locais. Mas o futebol e este cenário, onde esse ritual, que é tão importante, acontece, ele vai continuar acontecendo ali. Né? Mas vale a reflexão sobre os grandes investimentos nos jogos em detrimento de outras políticas na cidade. Bom, a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o debate sobre o Rio Patrimônio Cultural Mundial e o Lobo tem uma pergunta. A gestão é compartilhada deste patrimônio. O que significa esse compartilhamento? Qual é a responsabilidade federal? Qual a responsabilidade estadual e qual a responsabilidade do município? Então, quando essa candidatura foi lançada, lá em 2008, final de 2008, estavam lá os 3 entes de governo dizendo, nós queremos esse título. Mas agora, junto com esse título, vem as responsabilidades, né? A gestão dessa área perante a Unesco, ela será feita através de um comitê gestor, onde as 3 instâncias de governo estão representadas, assim como a sociedade civil organizada, né? Aí respondendo um pouco a questão da participação. Mas, em termos práticos, ninguém vai perder a sua responsabilidade sobre as suas áreas de gestão. Então, o Parque Nacional da Tijuca, ele está sob a gestão do Instituto Chico Mendes Bio, que é governo federal. A Praia de Copacabana, ela é gerida pelo município, mas o tombamento da praia atualmente é pelo governo do estado. Então, esses 2 entes continuam com as suas obrigações sobre esse território. O Parque do Flamengo está sob a nossa tutela e é gerido pelo município. Mas a questão das águas, né, que foi um ponto muito afirmado no Comitê do Patrimônio Mundial, nós temos que dar respostas sobre a sua despoluição. E essa responsabilidade é do governo federal, que há anos desenvolve o projeto de despoluição das águas da Baía de Guanabara e tem também estado junto com o município na despoluição da Lagoa Rodrigo de Freitas e no controle da poluição das nossas praias. Então, junto com o governo do estado, vem essa grande responsabilidade em relação às águas, né?
Em relação ao município, o município ele é o gestor da cidade, né? Então, como gestor da cidade, ele tem muitas atribuições dentro dessa gestão compartilhada, né? O que nós estamos estabelecendo agora e vamos entregar até 2014 é um plano de gestão integrado para essa área, onde estarão colocadas as responsabilidades de cada um. A gente vai estabelecer a estrutura dessa gestão, quem é que faz o quê, de como o IPHAN, como coordenador dessa gestão, vai estar se relacionando com esses outros entes e qual é o papel de cada um. Mas eu digo também que existe um papel da própria sociedade, né? Não só sendo consultado, mas também ajudando a conservar, porque isso também é muito importante. Hoje a gente tem um nível de degradação de áreas públicas muito considerável em nossa cidade. E a gente precisa cada vez mais entender que o papel do usuário é um papel de cidadão, que está usando aquele patrimônio que é seu e que, na verdade, precisa ajudar a não sujar, não estragar, não pichar, não deteriorar, né? Então, a gente tem visto com muito bons olhos cada vez mais as associações de moradores, a sociedade olhando para o patrimônio, olhando para as questões do patrimônio e nos colocando, nos situando e nos denunciando muitas questões, né? Que é uma forma também de participar. E a Prefeitura criou as unidades de patrimônio da humanidade, que vai cuidar de cada região e o entorno da região. Como você acha, Eric, que a sociedade pode contribuir para que essas unidades funcionem a todo vapor ou da melhor forma possível? Olha, eu acredito que é essencial, fazendo coro com a Maria Cristina, que a sociedade civil organizada, né, seja chamada não só para ser consultada, mas também para efetivamente gerir essas áreas, né? Essas áreas, elas precisam ser preservadas, ok, mas existem outros aspectos relacionados a essa preservação que devem ser considerados, e um deles é a inclusão dessas pessoas no usufruto desse patrimônio. Então, eu acredito que essa participação ela se dá tanto através da gestão compartilhada, como também através de um usufruto direcionado, particularmente para aquelas populações que não têm acesso, geralmente, ao patrimônio constituído brasileiro. Foi até criada uma taxa, né? Agora, quando tiver eventos nessas regiões, vai ser cobrada uma taxa para entrar como fundo. O que vocês acham disso? Então, eu acho que eu queria dizer, Eric, que exatamente por conta do uso público em todas essas áreas que a gente inscreveu, é que o valor dessas paisagens se tornou maior a nível mundial, né? O que nós estamos dizendo é que a gente quer manter para o uso de todos, democraticamente, estas paisagens, né? Que o Parque do Flamengo continue a ser usado pela população que usa, com que pisoteamento a praia, de grama e tudo. Não, tem regras para tudo. Eu costumo dizer que eu não sou uma pessoa de negar nada. Eu sou uma pessoa de que permito com regulamento, né? Então, outro dia vieram me perguntar se eu era contra os grandes blocos no aterro do Flamengo. Eu falei assim, não, mas eu vou regular. Pode aqui, não pode ali, vai fazer assim, vai assinar os termos de compromisso que, se estragar, vai ter que consertar, né? Eu acho que tudo é uma questão de cidadania e uma questão de seguir leis. Eu sou muito pela seguir os regulamentos e seguir as leis. Se a gente fizer isso, a gente está indo pelo caminho certo. Mas eu enfatizo que o grande foco dessas áreas é o uso público e democrático da cidade. Isso é muito importante. E quais serão esses critérios de preservação? Para continuar tendo o usufruto da sociedade, mas também ter a preservação. Será feita uma política educacional, de que as pessoas tenham mais acesso a informações e ajudem a preservar também, né? Exatamente.
Hoje, cada vez mais, a gente está fazendo e vendo o próprio retorno da sociedade às nossas políticas, né? Então, no IPHAM, por exemplo, a gente há anos vem preservando patrimônios, né, talvez mais representativos de uma camada da população. Hoje, quando a gente inscreve, né, quando a gente registra um patrimônio imaterial, por exemplo, do samba, do jongo, as baianas, a gente está lidando exatamente com as populações, né, que são mais carentes da cultura, e a gente as traz, né, para o nosso movimento. Então, a minha maior alegria hoje é abrir a casa, abrir a minha superintendência a esses grupos, para que eles debatam, para que eles venham, para que eles se sintam parte dessa cultura e dessa memória e possam usufruir disso também, né? Em relação ao que fazer, cada vez mais, a gente já vem há alguns anos regulando o uso, por exemplo, no aterro do Flamengo. Toda corrida que tem lá, são feitos termos de compromisso com os empreendedores, com os organizadores, para que eles usem o aterro, façam a corrida, mas se comprometem, caso alguma coisa seja danificada, eles são obrigados a corrigir, né? Já houveram casos em que a gente recebeu denúncia de shows, né, na Marina da Glória, por exemplo, e que nos foi trazido e nós chamamos o empreendedor, isso está acontecendo, não pode, não vamos mais regular e deixar que aconteça de novo. A mesma coisa no MAN. Existem festas no MAN que se colocam todos no segundo andar do MAN que não se tiram nunca. Então, eu já não autorizo mais as festas no MAN. Se é para ter os toldos e não serem retirados, aquilo não faz parte do patrimônio tombado. Então, é isso que eu digo, que é a regulação, né? Você não acha isso? Eu queria chamar a atenção, na verdade, eu queria insistir na questão do Maracanã, porque para mim realmente é emblemático, mas fazendo um link com o que você está dizendo. Porque o Maracanã, eu entendo que você falou anteriormente, que o futebol vai permanecer e o que importa é o futebol, só que o futebol é feito, sobretudo, por uma cultura futebolística, uma cultura popular futebolística, e o Maracanã é o maior ícone dessa cultura futebolística. Estamos presenciando um processo em curso agora de que, onde nós temos uma elitização cada vez maior desses estádios, né? Os estádios cada vez mais são um lugar para uma classe média e cada vez menos para aquele pessoal que ia para a geral. A geral do Maracanã, por si só, já merecia um tombamento, eu acho, porque aquilo ali era patrimônio da população carioca. E cada vez mais essas pessoas estão indo assistir os jogos de futebol nos botecos da cidade via pay-per-view, via pagamento por transmissão fechada desses jogos. Então, o principal patrimônio do futebol brasileiro e mundial é exatamente a torcida, a população que usufrui desse espetáculo e não o espetáculo em si. Exatamente. Então, o espetáculo é importante, evidentemente, mas cada vez mais os estádios estão se transformando em cenários para televisão e cada vez menos em lugares para se desenvolver essa cultura futebolística. Então, nós estamos perdendo cada vez mais torcida. A FIFA reduz cada vez mais a área do torcedor. Exatamente. Como se o futebol no campo fosse o mais importante e não a torcida. Uma pelada é uma pelada enquanto não tem torcida. Quando ganha a torcida, passa a ser jogo de futebol. E a FIFA acho que não tem ideia a respeito disso. Não, e também um outro ponto a ser destacado é a questão de o argumento que é utilizado para se fazer todas as transformações, não só no patrimônio, mas na cidade como um todo, em função dos mega-eventos. Geralmente, o discurso articulado é o de que a organização, a entidade organizadora desses eventos, no caso a FIFA, no caso da Copa do Mundo, no caso o COI das Olimpíadas, elas têm já um padrão técnico a ser seguido, né? E, nesse sentido, o país sede teria que aceitar esse padrão, né?
O que não é exatamente uma verdade, porque nós temos o caso de Copas do Mundo anteriores, como no caso da Alemanha, em que, em alguns casos, a FIFA concedeu algum espaço, por exemplo, no caso dos estádios, espaço para torcedores permanecerem em pé, e não nessa abordagem autoritária de que não, tem que todos estar sentados, tem que haver sempre um assento. E um movimento de torcedores organizado na Alemanha lutou para que fosse preservado um espaço no estádio para que eles torcessem em pé. Então, a FIFA não é Deus, a FIFA pode sim fazer algumas concessões, não só à população local, como aos governos locais que representam essas populações. Um outro exemplo no caso da Alemanha. A Alemanha tem uma tradição, e isso é notável, né, no mundo inteiro, a tradição da bebida típica, né, que é a cerveja mais famosa. Então, eles têm uma série de empresas pequenas, artesanais, que produzem cerveja, e essas cervejas, teoricamente, seriam banidas desse evento da Copa do Mundo, porque a FIFA já tem um patrocinador para as cervejas, né? E, a partir de muita luta organizada da sociedade civil também, foi dada uma concessão para que outras marcas de cerveja fossem consumidas dentro do estádio. Portanto, essas organizações supranacionais que fazem esses eventos, elas podem sim dar algumas concessões nesse sentido. Acredito que haveria um espaço para a preservação do patrimônio cultural futebolístico da cidade do Rio de Janeiro e os outros patrimônios também. Bom, para encerrar, que a gente está encerrando aqui, queria, na verdade, trazer um pouco do que o Eric falou, de que a partir de agora a cidade do Rio não é só mais dos cariocas, é da humanidade, diríamos assim. E o que muda da cidade agora, se é da humanidade, e o que teremos que nos adaptar para seguir alguns padrões internacionais? Queria que os dois falassem um pouco sobre essa questão. Olha, eu diria que para manter esse título, nós não temos que mudar a nossa forma de ser. Os padrões internacionais, eles existem para fazer o que tem que ser feito, cuidar bem do seu patrimônio, né? E nós temos exemplos nacionais que são exemplares também. Então, o que eu digo, em termos da cultura do Rio de Janeiro, que foi exatamente um dos elementos que fez com que esse título fosse trazido, né, para o Rio, ele não pode mudar. As paisagens também não podem mudar, elas têm que ser conservadas, né? Então, o desafio maior é pensar que o novo grande ativo dessa cidade é exatamente a sua preservação. É a relação que nós sempre estabelecemos com a nossa natureza, com nossos elementos naturais e a forma como nós usamos esses espaços abertos, essa vida ao ar livre e de como manter isso, né? Então, compromissos são enormes para a gente fazer isso. São mais caros do que construir uma nova cidade aqui, né? Fazer isso direito é um compromisso que nós temos com o mundo e é um compromisso que nós temos com nós mesmos, porque, no final das contas, esse título trouxe para a gente a conscientização para dizer que nós precisamos lutar pela nossa qualidade de vida e que a nossa qualidade de vida no Rio de Janeiro passa pela preservação dessa paisagem, desses espaços públicos, dessas áreas livres que está no nosso sangue, na nossa maneira de ser carioca. Cristina, a cidade é do Rio de Janeiro e nós somos cariocas por conta de um rio. Esse rio está praticamente morto e ninguém pensou nele, ninguém pensou em preservar o Rio Carioca, que está sujo, cheio de esgoto. É uma tristeza enorme ver ele saindo lá no Flamengo, é um mau cheiro terrível. Nós não devíamos começar a preservação pela preservação do Rio Carioca? Concordo, preservação das águas, precisamos fazer isso. Estamos fazendo um plano, como eu já disse, esse plano de gestão, que inclui o programa de conservação. E um dos pontos fundamentais é a preservação das águas. É absolutamente inaceitável que a gente tenha deixado os nossos rios chegar onde chegou. Eu acho que
fundamental, né? A água é um elemento essencial para a nossa vida e a importância simbólica desse rio como você mesmo disse, né? Carrega um nome que é dado a nós, habitantes da cidade. Então, estou de pleno acordo. Eu acho que tem que ser preservado. Bom, vamos ficar por aqui. Gostaria de agradecer muito a presença do Luiz Lobo, que dividiu a bancada comigo, e a Maria Cristina Lodi, superintendente do IPHAN, e ao pesquisador Éric Omena, do Observatório das Metrópoles. Lembramos que esse programa pode ser visto no portal da Câmara. O endereço é www.câmara.rj.gov.br. Até a próxima.